Camareira humilde, limpa quarto infantil vazio há 2 anos. Até o CEO milionário a vê chorando e descobre algo chocante que ela suportou em silêncio por anos. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Marina segurava o pano de limpeza com as mãos trêmulas, enquanto olhava para a porta fechada do quarto infantil. 3 anos trabalhando nesta mansão e ainda sentia o coração apertar toda vez que precisava entrar ali. O corredor estava silencioso. Apenas o som distante da televisão na sala enchia os andares da casa. Mais um dia, sussurrou para si mesma, girando a maçaneta devagar. A luz do sol entrava pelas cortinas azuis, iluminando os brinquedos organizados nas prateleiras. Carrinhos, livros infantis, uma bola de futebol no canto. Tudo exatamente como estava há 2 anos. Marina respirou fundo e começou a limpar, como fazia todos os dias. Seus olhos se encheram de lágrimas quando passou o pano sobre a mesa pequena, onde ainda havia lápis de cor espalhados. Era impossível não pensar em Sofia. Sua filha também adorava desenhar. Também tinha 7 anos quando... Para, Marina, disse baixinho, limpando os olhos com as costas da mão. Você precisa trabalhar. Continuou a limpeza em silêncio, organizando os livros na estante. Cada objeto naquele quarto parecia gritar a ausência de uma criança. A cama pequena, com lençóis do Homem-Aranha, os tênis enfileirados no armário, a mochila escolar pendurada na cadeira. Bom dia, Thomas, murmurou, olhando para a foto na mesa de cabeceira. Hoje está um dia bonito lá fora. Era seu ritual secreto. Todos os dias conversava com a foto do menino loiro de olhos azuis. Os outros funcionários da casa achavam estranho como ela se dedicava tanto àquele quarto. Mas Marina não conseguia explicar. Havia algo naquela dor que a conectava com sua própria perda. Sabe, Thomas, hoje faz 2 anos e um dia que minha Sofia se foi, continuou, ajeitando os ursinhos de pelúcia na cama. Ela também gostava de desenhar. Vocês teriam sido amigos. A voz dela falhou na última palavra. Marina se sentou na beirada da cama e pegou a foto nas mãos. O menino sorria radiante, usando uma camiseta azul. Parecia tão cheio de vida, tão feliz. Desculpa, Thomas, eu sei que você não gosta quando eu fico triste aqui, disse, forçando um sorriso. Sua mãe sempre dizia que você odiava ver alguém chorando, não é? Marina nunca conheceu a mãe do menino. Sabia apenas que ela havia se mudado para o exterior depois do acidente. O senhor Ricardo nunca falava sobre o assunto, e os funcionários sabiam que era melhor não perguntar. Marina! A voz de Conceição, a cozinheira, veio do corredor. Você está aí dentro? Estou, dona Conceição, respondeu rapidamente, guardando a foto e se levantando. O senhor Ricardo chegou mais cedo hoje. Está perguntando se você já terminou a limpeza dos quartos. Marina olhou ao redor. Ainda precisava aspirar o tapete e limpar as janelas. Pode falar que em 15 minutos eu termino. Está bem, querida? Os passos de Conceição se afastaram pelo corredor. Marina voltou ao trabalho, mas seus pensamentos continuavam distantes. Ela entendia por que o senhor Ricardo mantinha aquele quarto intocado. Era como um santuário, um lugar onde o tempo havia parado. Ela entendia perfeitamente. Também havia mantido o quarto de Sofia exatamente como estava por meses, até que a proprietária do apartamento a obrigou a se mudar. Agora morava em um pequeno kitnet, mas guardava todas as coisas da filha em caixas embaixo da cama. Você sabe, Thomas, disse enquanto passava o aspirador. Às vezes eu sonho que vocês dois estão brincando juntos, que estão felizes em algum lugar melhor. Terminou a limpeza e ficou parada na porta por um momento, olhando o quarto uma última vez. Sempre fazia isso. Era como se estivesse se despedindo, sabendo que no dia seguinte voltaria a reviver toda aquela dor. Até amanhã, pequeno, sussurrou, fechando a porta devagar. Marina desceu as escadas carregando os produtos de limpeza. A mansão era enorme, com 3 andares e mais de 10 quartos, mas nenhum lugar da casa a afetava como aquele quarto infantil.
Era ali que sua dor encontrava eco, onde podia chorar livremente sem que ninguém perguntasse o motivo. Marina, a voz grave do Sr. Ricardo a fez parar no meio da escada. Sim, senhor. Preciso que você organize minha agenda para amanhã. A secretária está doente. Claro, senhor. Vou fazer isso agora. Ricardo Monteiro era um homem imponente, sempre vestido com ternos caros e uma expressão séria no rosto. Marina trabalhava para ele há 3 anos, mas ainda se sentia intimidada em sua presença. Ele era educado, pagava bem, mas havia uma tristeza em seus olhos que ela reconhecia perfeitamente. Era a mesma tristeza que via no espelho todos os dias. Na manhã seguinte, Marina acordou às 5h30, como sempre fazia. O despertador nem precisava tocar mais. Seu corpo já havia se acostumado com a rotina. Tomou um banho rápido, vestiu o uniforme azul marinho e saiu de casa carregando uma dor que parecia pesar mais a cada dia. O ônibus estava cheio de trabalhadores domésticos indo para os bairros nobres da cidade. Marina se sentou na janela e ficou olhando as ruas passarem. Sempre no mesmo horário, sempre o mesmo trajeto. Era como se sua vida tivesse parado no tempo, assim como aquele quarto que ela limpava todos os dias. Bom dia, Marina, cumprimentou Conceição quando ela chegou à mansão. Bom dia, dona Conceição. O senhor Ricardo já desceu? Ainda não. Deve estar no escritório dele. Você sabe como ele é, sempre trabalhando. Marina concordou e subiu para o 2º andar. Eram exatamente 10 horas da manhã quando parou em frente à porta do quarto de Thomas. Respirou fundo, como fazia todos os dias, e entrou. Oi, Thomas, disse baixinho, olhando para a foto na mesa de cabeceira. Como você está hoje? Começou a arrumar a cama, alisando os lençóis com cuidado. Cada movimento era feito com delicadeza, como se o menino ainda estivesse dormindo ali. Pegou os ursinhos de pelúcia que haviam caído durante a noite e os colocou de volta no lugar. Sabe, Thomas, hoje eu sonhei com a Sofia de novo. Contou enquanto organizava os livros na estante. Ela estava usando aquele vestido amarelo que eu comprei para o aniversário dela. Lembra que eu te contei sobre esse vestido? Suas mãos tremeram quando pegou um livro de histórias infantis. Era o mesmo tipo de livro que Sofia adorava. Sempre pedia para Marina ler antes de dormir. Ela também gostava dessa história, murmurou folheando as páginas. A Branca de Neve era a princesa favorita dela. Marina se sentou na cadeirinha pequena ao lado da estante e abriu o livro. Começou a ler em voz baixa, como se Thomas estivesse ali para escutar. Era uma vez uma princesa muito bonita. Leu, mas sua voz falhou. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Desculpa, Thomas. Eu não consigo parar de pensar nela. Fechou o livro e o abraçou contra o peito. A dor era tão intensa que parecia físico, como se alguém estivesse apertando seu coração. Por que isso aconteceu com eles, Thomas? Por que crianças tão pequenas têm que ir embora? O silêncio do quarto era sua única resposta. Marina se levantou e continuou a limpeza, mas as lágrimas não paravam de cair. Passou o pano sobre a mesa pequena, onde ainda havia desenhos inacabados. Desenhos de carrinhos, de casas, de famílias felizes. Sofia também desenhava famílias, disse, tocando um dos desenhos. Sempre colocava eu, ela e um cachorrinho que ela queria ter. Dizia que quando crescesse ia comprar uma casa grande para nós duas. Marina pegou os lápis de cor espalhados e os organizou na caixinha. Cada cor a lembrava de algo que Sofia havia desenhado. O azul do céu, o verde da grama, o amarelo do sol. Eu deveria ter comprado aquele cachorrinho para ela, sussurrou. Sempre dizia que não tínhamos dinheiro, que o apartamento era pequeno, mas eu deveria ter dado tudo o que ela queria. Sentou na beirada da cama e pegou a foto de Thomas. O menino sorria radiante, com os olhos brilhando de alegria. Parecia tão parecido com Sofia quando ela estava feliz. Vocês dois tinham a mesma idade, disse, passando o dedo sobre o vidro da moldura. 7 anos.
a idade mais linda do mundo. Ainda acreditam em tudo, ainda sonham com coisas impossíveis. Marina lembrou do último dia com Sofia. A menina havia acordado animada porque era sexta-feira e não teria aula no dia seguinte. Queria ir ao parque, queria tomar sorvete, queria que Marina contasse histórias. Eu disse que no sábado nós faríamos tudo isso, continuou falando com a foto. Disse que no sábado seria nosso dia especial, mas o sábado nunca chegou para nós. Suas mãos tremeram tanto que quase derrubou a foto. A culpa era um peso que carregava todos os dias. E se tivesse levado Sofia para a escola naquela manhã? E se tivesse deixado ela ficar doente em casa? E se tivesse feito 1000 coisas diferentes? Thomas, será que vocês estão juntos agora? Você acha que a Sofia está cuidando de você lá em cima? Marina abraçou a foto contra o peito e chorou como não chorava há semanas. Ali, naquele quarto, ela podia ser ela mesma. Podia sentir toda a dor sem precisar fingir que estava bem. Eu sinto tanto a falta dela, soluçou. Tanto que às vezes não consigo nem respirar direito. Ficou assim por alguns minutos, abraçada à foto, deixando as lágrimas caírem livremente. Depois, limpou o rosto e colocou a foto de volta no lugar. Desculpa, Thomas. Eu não queria chorar tanto hoje. Mas às vezes a dor fica grande demais para guardar só para mim. Terminou a limpeza em silêncio, organizando cada objeto com o mesmo carinho de sempre. Quando estava pronta para sair, parou na porta e olhou o quarto uma última vez. Até amanhã, pequeno. Cuida da minha Sofia para mim, está bem? Marina fechou a porta devagar e desceu as escadas, carregando no peito uma dor que parecia nunca ter fim. As semanas seguintes foram as mais difíceis que Marina havia enfrentado desde que começou a trabalhar na mansão. Acordava no meio da noite com o coração disparado, sonhando com Sofia, sonhando com aquele dia terrível que mudou sua vida para sempre. O sono havia se tornado um luxo que ela não conseguia mais ter. Marina, você está bem? Perguntou Conceição na cozinha enquanto preparava o café da manhã. Você está com uma cara péssima. Estou só cansada, dona Conceição, mentiu Marina, servindo-se de uma xícara de café. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a xícara. Cansada nada, menina. Você está doente. Olha só essas olheiras. Marina evitou o olhar preocupado da cozinheira. Não podia explicar que estava dormindo apenas 2 ou 3 horas por noite. Não podia contar que às vezes acordava gritando o nome de Sofia. Eu vou ficar bem, disse, forçando um sorriso. É só uma fase ruim. Fase ruim que já dura 2 semanas, resmungou Conceição. Você deveria ir ao médico. Marina subiu para o 2º andar, carregando o peso de mais um dia que precisava enfrentar. Eram 10 horas da manhã, horário do seu ritual diário. Mas quando chegou em frente à porta do quarto de Thomas, suas pernas falharam. Encostou-se na parede do corredor e fechou os olhos. A respiração estava difícil, o coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Era a 3ª crise de ansiedade da semana. Calma, Marina, sussurrou para si mesma. Respira fundo, é só entrar, limpar e sair. Mas quando girou a maçaneta, as lágrimas já estavam escorrendo pelo rosto. Entrou no quarto e imediatamente se sentou no chão, encostada na porta fechada. Oi, Thomas, disse entre soluços. Desculpa, mas hoje eu não estou conseguindo fingir que estou bem. Olhou para a foto na mesa de cabeceira e sentiu o peito apertar ainda mais. Há 2 semanas, desde aquela manhã quando chorou tanto abraçada à foto, a dor havia se tornado insuportável. Sabe o que aconteceu ontem? Contou, limpando o nariz com a manga do uniforme. Eu vi uma menina na rua que parecia com a Sofia, mesma idade, mesmo cabelo cacheado, e eu corri atrás dela como uma louca. Marina lembrou da vergonha que sentiu quando a mãe da menina a olhou assustada. Teve que inventar uma desculpa qualquer e sair correndo. A mãe da menina deve ter pensado que eu era maluca, continuou.
E talvez ela esteja certa. Talvez eu esteja ficando maluca mesmo. Levantou-se com dificuldade e começou a arrumar a cama. Mas suas mãos tremiam tanto que não conseguia alisar os lençóis direito. Tudo parecia mais difícil, mais pesado. Thomas, eu não sei mais o que fazer, confessou sentando na beirada da cama. Eu tentei ser forte, tentei seguir em frente, mas não consigo. A dor só piora. Pegou a foto do menino e a abraçou contra o peito. Era segunda-feira, 23 de junho. Fazia exatamente 2 anos e 1 dia que Sofia havia partido. E Marina sentia como se tivesse acontecido ontem. Eu deveria ter ido no lugar dela, sussurrou. Uma criança de 7 anos tinha toda uma vida pela frente. Eu já vivi. Eu já tive minha chance. As lágrimas caíam sobre o vidro da moldura. Marina nem tentava mais parar de chorar. Não adiantava. A dor havia se tornado maior que ela. Sabe o que é pior, Thomas? É que ninguém entende. Todo mundo diz que eu preciso seguir em frente, que a Sofia não ia querer me ver assim. Mas como é que eu sigo em frente sem ela? Marina lembrou das palavras da psicóloga que havia consultado alguns meses depois do acidente. O luto tem fases, ela havia dito. Você vai superar isso. Mas 2 anos depois, Marina sentia que estava pior do que no início. Eu não quero superar, disse, olhando para a foto. Superar significa esquecer, e eu não quero esquecer a Sofia. Ela é tudo que eu tenho. Ficou sentada ali por mais de 1 hora, apenas chorando e conversando com a foto de Thomas. Não conseguia se levantar, não conseguia parar de chorar. Era como se toda a dor acumulada dos últimos 2 anos estivesse saindo de uma vez. Marina! A voz de Conceição veio do corredor. O senhor Ricardo está perguntando por você. Marina se assustou. Limpou o rosto rapidamente e guardou a foto. Já estou indo, respondeu, tentando controlar a voz. Ele disse que é urgente, alguma coisa sobre uns documentos. Marina olhou ao redor. Nem havia começado a limpeza do quarto. Estava ali há mais de 1 hora e não tinha feito nada além de chorar. Pode falar que eu já desço, disse, levantando-se com dificuldade. Quando chegou ao escritório de Ricardo, ele estava ao telefone. Fez um sinal para que ela esperasse. Marina ficou parada na porta, tentando parecer normal, mas sabia que seus olhos estavam vermelhos e inchados. Preciso que você organize estes contratos por data, disse Ricardo, quando desligou o telefone. Então a olhou melhor e ficou surpreso. Marina, você está bem? Estou sim, senhor, mentiu pegando os papéis. Você está chorando? Marina baixou os olhos. Não podia contar a verdade. Não podia dizer que estava se despedaçando por dentro todos os dias. É só alergia, senhor. Deve ser a poeira. Ricardo a observou por alguns segundos, mas não disse mais nada. Marina saiu do escritório carregando os documentos e a certeza de que não conseguiria continuar fingindo por muito mais tempo. Ricardo Monteiro fechou a porta do escritório e ficou parado por alguns minutos, pensando na expressão de Marina. Havia algo naqueles olhos vermelhos que o incomodava profundamente. Uma dor que ele conhecia bem demais. Sentou-se na poltrona de couro atrás da mesa e olhou pela janela. Lá fora, o jardim estava florido, mas ele não conseguia ver beleza em nada há 2 anos. Desde que Thomas partiu, o mundo havia perdido todas as cores. Senhor Ricardo, a voz de seu assistente veio pelo interfone. O senhor tem uma reunião em 15 minutos. Cancele, respondeu sem hesitar. Cancele todas as reuniões de hoje. Mas, senhor, são clientes importantes. Eu disse para cancelar, repetiu com firmeza. Ricardo se levantou e caminhou até a estante onde guardava uma foto de Thomas. Era a mesma foto que estava no quarto do menino, mas ele precisava ter uma cópia ali também. Era a única coisa que o mantinha funcionando todos os dias. Oi, filho, sussurrou, tocando o vidro da moldura. Papai está tendo um dia difícil hoje. Lembrou-se de como Thomas costumava invadir seu escritório quando chegava da escola.
sempre cheio de energia, contando sobre as aulas, mostrando os desenhos que havia feito. A casa inteira ficava mais viva com a presença dele. Senhor Ricardo, Conceição bateu na porta. Posso entrar? Entre, Conceição. A cozinheira entrou carregando uma bandeja com café e biscoitos. Conhecia Ricardo há mais de 10 anos e sabia quando ele estava passando por momentos difíceis. O senhor não almoçou hoje, disse, colocando a bandeja sobre a mesa. Precisa se alimentar. Não estou com fome. O senhor nunca está com fome, retrucou Conceição com carinho. Mas precisa comer. O Thomas não ia gostar de ver o senhor assim. Ricardo fechou os olhos ao ouvir o nome do filho. Mesmo depois de 2 anos, ainda doía como uma ferida aberta. Conceição, posso te fazer uma pergunta? Claro, senhor. A Marina, ela sempre foi assim? Tão triste? Conceição ficou surpresa com a pergunta. Ricardo raramente se interessava pela vida pessoal dos funcionários. A Marina é uma boa menina, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Mas ela carrega uma dor muito grande no coração. Que tipo de dor? Ela perdeu a filha há 2 anos, senhor. Uma menina de 7 anos. Foi um acidente terrível. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Uma filha de 7 anos. A mesma idade que Thomas tinha quando morreu. Como foi o acidente? Perguntou, tentando manter a voz calma. Foi aquele acidente de ônibus escolar, senhor, o que saiu em todos os jornais. A menina dela estava no ônibus. O mundo pareceu parar ao redor de Ricardo. O ônibus escolar. O mesmo acidente que matou Thomas. Como era possível que durante 2 anos ele tivesse uma mãe que perdeu a filha no mesmo acidente trabalhando em sua casa? Senhor Ricardo, o senhor está bem? Perguntou Conceição, notando que ele havia ficado pálido. Estou bem, mentiu. Pode me deixar sozinho, por favor? Conceição saiu do escritório preocupada. Ricardo ficou parado no meio da sala, tentando processar a informação. Marina havia perdido a filha no mesmo dia que ele perdeu Thomas, no mesmo acidente, e ele nunca soube. Lembrou-se de como ela cuidava do quarto de Thomas com tanto carinho. Agora entendia por quê. Ela não estava apenas limpando um quarto, estava honrando a memória de uma criança, assim como honrava a memória da própria filha. Meu Deus! Sussurrou, sentando-se na poltrona. Ricardo pensou em todos os dias que Marina subia para aquele quarto, todos os dias que ela entrava ali e revivia sua própria dor. Como ela conseguia? Como ela tinha forças para cuidar daquele espaço que devia lembrar constantemente do que ela havia perdido? Pegou o telefone e discou para seu advogado. Marcos, preciso que você me consiga uma lista completa das vítimas do acidente de ônibus escolar de 22 de junho de 2023. Ricardo, por que você quer isso? Você sabe que vai ser doloroso. Só me consiga a lista, interrompeu. Desligou o telefone e ficou olhando para a foto de Thomas. Seu filho havia morrido ao lado da filha de Marina. 2 crianças inocentes, 2 famílias destruídas, e o destino havia colocado ele e Marina na mesma casa sem que nenhum dos 2 soubesse da conexão. Thomas, você acha que foi coincidência? Perguntou para a foto. Você acha que foi o destino que trouxe a Marina para cá? Ricardo lembrou-se de como havia contratado Marina. Ela havia aparecido procurando emprego poucos meses depois do acidente. Estava desesperada, precisava trabalhar para pagar as contas. Ele a contratou porque ela parecia confiável, mas principalmente porque havia algo em seus olhos que ele reconhecia. Agora sabia o que era. Era a mesma dor que ele carregava. A dor de quem perdeu a pessoa mais importante da vida. Como eu não percebi antes? Murmurou. Pensou em todas as vezes que viu Marina saindo do quarto de Thomas com os olhos vermelhos. Sempre achou que ela era apenas sensível, que se emocionava facilmente. Nunca imaginou que ela estava revivendo sua própria tragédia todos os dias. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, podia ver Marina no jardim, estendendo roupas no varal.
Mesmo de longe, conseguia perceber o peso que ela carregava nos ombros. Ela é mais forte que eu, disse para si mesmo. Ela consegue entrar naquele quarto todos os dias. Eu nem consigo passar perto da porta. Desde o acidente, Ricardo havia evitado o quarto de Thomas. Delegou a limpeza para Marina porque não suportava ver os brinquedos, as roupas, tudo que lembrava que seu filho não voltaria mais. Mas Marina enfrentava aquela dor diariamente. Não apenas a própria dor, mas também a dor dele. Cuidava do quarto de Thomas como se fosse seu próprio filho. Ela merece saber a verdade, decidiu, olhando novamente para a foto. Ela merece saber que não está sozinha nessa dor. Ricardo sabia que seria uma conversa difícil, mas também sabia que não podia mais fingir que não sabia. Marina havia cuidado da memória de Thomas com tanto amor durante 2 anos. Era hora de ele retribuir esse cuidado. Ricardo passou o resto da tarde no escritório, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. A revelação sobre Marina havia mexido com ele de uma forma que não esperava. Às 5 da tarde, decidiu ir para casa mais cedo. Precisava processar tudo o que havia descoberto. Conceição, vou subir para descansar, disse ao passar pela cozinha. Que bom, senhor. O senhor precisa descansar mesmo. Ricardo subiu as escadas lentamente, mas quando chegou ao 2º andar, ouviu um som que o fez parar. Eram soluços vindos do corredor. Soluços baixos, abafados, mas claramente de alguém chorando muito. Seguiu o som e percebeu que vinha do quarto de Thomas. Seu coração disparou. Em 2 anos, nunca havia ouvido nada vindo daquele quarto além do barulho normal da limpeza. Chegou mais perto da porta e ouviu a voz de Marina. Ela estava falando, mas não conseguia entender o que dizia. Apenas sabia que ela estava chorando de uma forma que parecia vir do fundo da alma. Ricardo ficou parado na frente da porta sem saber o que fazer. Parte dele queria bater e perguntar se ela estava bem. Outra parte sabia que seria uma invasão de privacidade. Mas os soluços eram tão intensos que ele não conseguia se afastar. Por favor, me perdoa, ouviu Marina dizer entre lágrimas. Eu não consegui te proteger. Ricardo sentiu um aperto no peito. Ela estava falando com alguém, mas quem? Então lembrou da foto de Thomas que ficava na mesa de cabeceira. Será que ela estava falando com a foto? Eu deveria ter ido te buscar na escola naquele dia, continuou Marina, a voz quebrada de tanto chorar. Se eu tivesse ido, você não teria entrado naquele ônibus. Ricardo fechou os olhos. Ela não estava falando com Thomas. Estava falando com a própria filha. Estava revivendo a culpa que ele conhecia tão bem. Eu penso nisso todos os dias, soluçou Marina. Todos os dias eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse feito as coisas diferentes. Ele não conseguia mais ficar parado ouvindo. Não quando reconhecia cada palavra, cada sentimento que ela estava expressando. Eram os mesmos pensamentos que o atormentavam todas as noites. Ricardo bateu levemente na porta. Marina, você está bem? O silêncio foi imediato. Ele ouviu passos rápidos e o barulho de alguém limpando o nariz. Estou sim, senhor, respondeu Marina, mas sua voz estava claramente embargada. Só estou terminando a limpeza. Posso entrar? Houve uma pausa longa antes dela responder. Claro, senhor. Ricardo abriu a porta devagar. Marina estava de pé ao lado da cama, com os olhos vermelhos e inchados. Ela segurava um pano de limpeza nas mãos trêmulas e tentava parecer normal, mas era óbvio que havia estado chorando intensamente. Marina, disse ele suavemente, você não precisa fingir comigo. Ela baixou os olhos claramente envergonhada. Desculpa, senhor. Eu sei que não deveria. Eu não queria que o senhor me visse assim. Por que você se desculpa por estar sofrendo? A pergunta a pegou de surpresa. Marina olhou para ele com curiosidade. Eu não sei, senhor. É que este é o quarto do Thomas, e eu não deveria estar aqui chorando pelos meus próprios problemas. Ricardo caminhou até a janela e ficou de costas para ela. Precisava de coragem para fazer a próxima pergunta. Marina, me conta sobre sua filha.
Ela ficou em choque. Em 3 anos trabalhando ali, ele nunca havia perguntado nada sobre sua vida pessoal. Senhor, sua filha, como ela era? Marina sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Ela se chamava Sofia. Tinha 7 anos quando partiu. Como foi o acidente? A pergunta foi feita com tanta delicadeza que Marina não conseguiu se conter. Sentou-se na beirada da cama e começou a chorar novamente. Foi um acidente de ônibus escolar, disse entre soluços. No dia 22 de junho de 2023, ela estava voltando de uma excursão da escola. Ricardo se virou para olhá-la. Suas suspeitas estavam se confirmando, mas ainda precisava ter certeza. Que escola era? Escola Municipal Santos Dumont, respondeu Marina limpando o rosto. Por que o senhor está perguntando isso? Ricardo sentiu as pernas falharem. Era a mesma escola de Thomas, o mesmo ônibus, o mesmo acidente. Marina, disse ele, a voz tremendo, preciso te contar uma coisa. Ela o olhou com surpresa. Havia algo diferente na expressão dele, algo que ela nunca havia visto antes. O que é, senhor? Thomas também estava naquele ônibus. As palavras saíram devagar, carregadas de uma dor que Ricardo havia guardado por 2 anos. Marina ficou paralisada, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Como assim? Perguntou, a voz quase um sussurro. Meu filho morreu no mesmo acidente que sua filha, no mesmo dia, no mesmo ônibus. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Levou as mãos ao peito, tentando respirar. Não era possível. Não podia ser verdade. Não, disse balançando a cabeça. Não pode ser. Eu cuido do quarto dele todos os dias. Eu converso com a foto dele. Você cuidou do quarto do menino que morreu ao lado da sua filha, disse Ricardo, se aproximando dela. Durante 2 anos, você honrou a memória do Thomas, sem saber que ele estava com a Sofia no último dia de vida deles. Marina desabou em lágrimas. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de choque, de incredulidade, de uma dor que acabara de se multiplicar por 2. Meu Deus, soluçou. Meu Deus, como isso é possível? Ricardo se sentou ao lado dela na cama e ambos ficaram ali, 2 pais destroçados, descobrindo que o destino os havia unido da forma mais cruel possível. Marina ficou em silêncio por vários minutos, tentando processar a informação que acabara de receber. Suas mãos tremiam enquanto olhava para a foto de Thomas na mesa de cabeceira. O menino que ela havia cuidado com tanto carinho durante 2 anos estava com sua Sofia no último dia de vida. Eu não entendo, disse finalmente a voz quase um sussurro. Como isso é possível? Como eu não soube? Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Também estava tentando entender como o destino havia sido tão cruel com ambos. Eu também não sabia, respondeu. Conceição me contou hoje sobre sua filha. Foi quando eu comecei a suspeitar. Mas por que você nunca me perguntou sobre minha vida antes? Porque eu não conseguia falar sobre o Thomas, confessou Ricardo. Não conseguia falar sobre o acidente com ninguém. Achei que se eu não tocasse no assunto, a dor seria menor. Marina olhou ao redor do quarto. Cada objeto ali ganhava um novo significado agora. Não era apenas o quarto de uma criança que havia partido. Era o quarto do menino que estava com sua filha nos últimos momentos. Thomas estava sentado onde no ônibus? Perguntou, as lágrimas voltando aos olhos. Não sei, respondeu Ricardo, voltando a se sentar ao lado dela. Nunca consegui ler os relatórios do acidente. E você, sabe onde Sofia estava? 3ª fileira do lado direito, disse Marina imediatamente. Eu decorei cada detalhe do relatório. Li centenas de vezes tentando entender o que aconteceu. Ricardo fechou os olhos. Lembrava vagamente de ter ouvido que Thomas gostava de sentar nas primeiras fileiras. Eles estavam perto um do outro, murmurou. Você acha que eles se conheciam? Perguntou Marina, segurando a foto de Thomas com cuidado. Não sei. Thomas era tímido. Não falava muito sobre os colegas da escola. Marina lembrou de Sofia chegando em casa todos os dias,
contando sobre os amigos, sobre as brincadeiras no recreio, sempre tão falante, tão cheia de vida. Sofia era o contrário, disse, forçando um sorriso triste. Ela falava sem parar, contava tudo o que acontecia na escola, mas nunca mencionou um Thomas. Talvez eles não se conhecessem bem, disse Ricardo, mas estavam juntos no final. A frase ficou suspensa no ar, carregada de uma dor que ambos conheciam intimamente. Marina abraçou a foto contra o peito. Sabe o que é estranho? Disse ela. Desde que comecei a trabalhar aqui, sempre senti uma conexão especial com este quarto, como se eu precisasse estar aqui. Eu nunca consegui entrar aqui, confessou Ricardo. Desde o acidente, não consegui pisar neste quarto nenhuma vez. Você tem sido os olhos e o coração que eu não tive coragem de ser. Marina o olhou com surpresa. O senhor nunca entrou aqui? Nunca. Você é a única pessoa que entra neste quarto há 2 anos. Mas por quê? É o quarto do seu filho? Ricardo respirou fundo antes de responder. Porque dói demais. Disse simplesmente. Porque cada objeto aqui me lembra que ele não vai mais voltar, que não vai mais brincar com esses brinquedos, não vai mais dormir nesta cama. Marina entendeu perfeitamente. Era exatamente assim que se sentia em relação às coisas de Sofia. Eu também não conseguia ficar perto das coisas da Sofia no início, disse, mas depois percebi que era a única forma de me sentir perto dela. Como você consegue? Como você entra aqui todos os dias e não desaba? Mas eu desabo, respondeu Marina, limpando as lágrimas. Eu desabo todos os dias, só que aprendi a desabar em silêncio. Ricardo a olhou com uma admiração que nunca havia sentido por ninguém. Você é muito mais forte do que eu. Não sou forte, disse Marina, balançando a cabeça. Eu apenas não tive escolha. Precisava trabalhar, precisava sobreviver. Não podia me dar ao luxo de parar. E eu podia, disse Ricardo, entendendo a diferença entre eles. Eu podia me trancar no escritório, podia evitar este quarto, podia pagar outras pessoas para lidar com a dor por mim. Marina ficou surpresa com a honestidade dele. Nunca havia visto o patrão tão vulnerável. O senhor não está lidando com a dor, disse gentilmente. O senhor está fugindo dela. Eu sei, admitiu Ricardo. E você está enfrentando a sua e a minha também. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina continuava segurando a foto de Thomas, e Ricardo olhava para as mãos. Marina, disse ele finalmente, me conta como era a Sofia. Ela sorriu através das lágrimas. Ela era luz pura, começou. Acordava cantando todos os dias. Adorava desenhar, adorava contar histórias. Queria ser professora quando crescesse. Thomas queria ser bombeiro, disse Ricardo, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Dizia que ia salvar todo mundo. Eles eram da mesma turma? Acho que sim. 3º ano, não é? Sim, concordou Marina. Professora Márcia. A mesma professora, confirmou Ricardo. Mais uma conexão entre seus filhos, mais uma prova de que o destino havia entrelaçado suas vidas de forma inexplicável. Ricardo, disse Marina, usando seu nome sem o tratamento formal. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que eles estão juntos agora? Você acha que Sofia está cuidando do Thomas? Ricardo olhou para ela e viu nos seus olhos a mesma esperança desesperada que sentia no coração. Eu espero que sim, respondeu. Eu realmente espero que sim. 2 anos, disse ela, a voz embargada. 2 anos eu entrei neste quarto todos os dias, conversando com seu filho, sem saber que ele estava com a minha Sofia quando... Não conseguiu terminar a frase. Ricardo estendeu a mão e tocou o ombro dela gentilmente. E eu passei 2 anos vendo você sair deste quarto com os olhos vermelhos, disse ele. Vendo você cuidar da memória do Thomas com tanto amor, sem imaginar que você estava revivendo sua própria dor. Marina olhou para ele através das lágrimas. Como isso é possível, Ricardo? Como o destino pode ser tão cruel e tão estranho ao mesmo tempo? Não sei, admitiu ele.
Mas agora entendo, porque você sempre pareceu entender minha dor sem que eu precisasse explicar nada. Marina se levantou da cama e caminhou até a janela. Lá fora, o sol estava se pondo. Era um dia como qualquer outro para o resto do mundo. Mas para eles havia se tornado o dia em que tudo mudou. Sabe o que é pior? Disse ela, sem se virar. É saber que durante 2 anos eu tive a chance de falar com alguém que realmente entendia o que eu estava passando. Mas nós dois estávamos tão perdidos na nossa própria dor que nem percebemos. Ricardo se juntou a ela na janela. Talvez não fosse a hora certa antes, disse. Talvez precisássemos passar por tudo isso sozinhos primeiro. Ou talvez estivéssemos com muito medo de dividir a dor, disse Marina. Porque dividir significa tornar tudo mais real. E agora está mais real do que nunca, concordou Ricardo. Marina se virou para olhá-lo. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas havia algo diferente neles agora. Uma compreensão que não existia antes. Ricardo, posso te fazer uma pergunta que talvez seja difícil? Pode. Você já sentiu raiva? Raiva de Deus, do destino, da vida? Ricardo respirou fundo antes de responder. Todos os dias, admitiu. Acordo com raiva e vou dormir com raiva. Raiva porque o Thomas era apenas uma criança. Raiva porque ele tinha toda uma vida pela frente. Eu também, disse Marina, mas hoje eu sinto uma raiva diferente. Como assim? Raiva de ter descoberto isso só agora, explicou ela. Raiva de ter perdido 2 anos sofrendo sozinha quando você estava aqui, passando pela mesma coisa. Ricardo entendeu perfeitamente. Ele também sentia essa raiva nova, essa sensação de tempo perdido. Marina, disse ele voltando a se sentar na cama, me conta uma coisa. Nos últimos 2 anos, você já teve algum dia em que não pensou na Sofia? Nenhum, respondeu ela imediatamente. E você? Já teve algum dia sem pensar no Thomas? Nenhum, disse Ricardo. Acordo pensando nele e durmo pensando nele. Marina voltou a se sentar ao lado dele. Então nós dois estivemos presos no mesmo dia há 2 anos, disse ela. Presos no 22 de junho de 2023. É como se o tempo tivesse parado para nós, concordou Ricardo. E talvez tenha parado mesmo, disse Marina. Talvez a gente tenha morrido um pouco naquele dia também. Ricardo a olhou com surpresa. Era exatamente assim que ele se sentia, mas nunca havia conseguido colocar em palavras. É isso mesmo, disse ele. Eu me sinto como se uma parte de mim tivesse morrido com o Thomas. A parte que acreditava que o mundo era justo, disse Marina. A parte que acreditava que coisas ruins não acontecem com crianças inocentes. A parte que acreditava que eu podia proteger meu filho de tudo, acrescentou Ricardo. Ficaram em silêncio novamente, mas agora era um silêncio diferente. Não era o silêncio da solidão, mas o silêncio de 2 pessoas que finalmente se entendiam completamente. Ricardo, disse Marina depois de alguns minutos, o que você acha que nossos filhos pensariam se soubessem que nos encontramos? Acho que eles ficariam felizes, respondeu ele sem hesitar. Thomas sempre odiava ver alguém triste. Sempre tentava consolar todo mundo. A Sofia também era assim, disse Marina sorrindo através das lágrimas. Sempre tentava alegrar todo mundo ao redor. Então eles definitivamente iam querer que a gente se ajudasse, disse Ricardo. Mas como a gente se ajuda quando a dor é tão grande? Perguntou Marina. Talvez dividindo ela, sugeriu Ricardo. Talvez a dor seja mais fácil de carregar quando não estamos sozinhos. Marina olhou para a foto de Thomas na mesa de cabeceira. Thomas, disse ela dirigindo-se à foto, obrigada por cuidar da minha Sofia e obrigada por trazer seu pai até mim hoje. Ricardo sentiu um nó na garganta. Sofia, disse ele também olhando para a foto, obrigado por cuidar do meu Thomas e obrigado por me mostrar que sua mãe é uma pessoa incrível. Marina pegou a mão de Ricardo e a apertou gentilmente. Nós vamos conseguir, disse ela. Não sei como, mas nós vamos conseguir carregar essa dor juntos. Sim, concordou Ricardo. Vamos conseguir, pelos nossos filhos
e por nós mesmos. Depois de alguns minutos em silêncio, Marina se levantou e caminhou até a estante de livros. Pegou um dos cadernos de desenho de Thomas e o folheou devagar. Cada página mostrava a criatividade de uma criança feliz, desenhos de carrinhos, casas e famílias sorridentes. Ricardo, disse ela, ainda olhando o caderno, posso te fazer uma pergunta que talvez seja desconfortável? Pode. Por que nossos filhos foram para hospitais diferentes? Por que eu nunca te vi naquele dia terrível? Ricardo respirou fundo. Era uma pergunta que ele sabia que viria, mas que ainda doía responder. Porque eu tinha plano de saúde particular, disse ele simplesmente. E você não tinha. Marina fechou o caderno e se virou para olhá-lo. É isso mesmo? Foi só por causa do dinheiro? Foi, confirmou Ricardo baixando os olhos. As crianças foram separadas na hora do resgate. Quem tinha convênio médico foi para hospitais particulares. Quem não tinha foi para hospitais públicos. Marina sentiu uma raiva diferente subindo pelo peito. Não era raiva de Ricardo, mas raiva do sistema, da injustiça que separou duas famílias que estavam passando pela mesma dor. Então, enquanto você estava no Sírio-Libanês, eu estava no São José, disse ela. 2 mundos completamente diferentes. Como foi lá? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Marina se sentou na cadeirinha pequena ao lado da estante. Caótico, respondeu. Tinha muita gente, pouco médico, famílias desesperadas nos corredores. Eu fiquei 6 horas esperando notícias da Sofia. E no Sírio foi diferente? Imagino que sim, disse Marina. Você teve um quarto privado para esperar? Teve médicos te dando atenção exclusiva? Ricardo concordou, sentindo-se envergonhado. Tive. Tinha uma sala especial para familiares, com sofás confortáveis, café, televisão. Os médicos vinham me dar notícias a cada hora. Eu fiquei sentada numa cadeira de plástico no corredor, disse Marina, sem amargura na voz, apenas constatando um fato. Bebi água da torneira do banheiro e comi um sanduíche que uma enfermeira me deu por pena. Ricardo se levantou e foi até ela. Marina, me desculpa. Eu não sabia... Você não precisa se desculpar, interrompeu ela. Você não escolheu nascer rico, assim como eu não escolhi nascer pobre. Mas é revoltante pensar que até na dor, até na morte dos nossos filhos, a diferença social nos separou. É revoltante mesmo, concordou Ricardo. Nossos filhos morreram juntos, mas nós sofremos separados. Marina olhou para ele com uma expressão pensativa. Sabe o que é mais triste? É que se a gente tivesse se conhecido naquele dia, talvez a dor fosse mais fácil de suportar. Talvez, disse Ricardo. Mas também talvez não estivéssemos prontos para dividir a dor naquele momento. Ou talvez o sistema não quisesse que a gente se conhecesse, disse Marina. Talvez seja mais fácil manter as pessoas separadas, cada uma sofrendo no seu canto. Ricardo ficou surpreso com a profundidade da observação dela. Você acha que foi proposital? Não acho que foi uma conspiração, esclareceu Marina. Mas acho que o sistema funciona assim mesmo. Rico de um lado, pobre do outro, até na tragédia. E isso fez com que eu nunca soubesse que existia outra mãe passando pela mesma coisa que eu, disse Ricardo. E fez com que eu nunca soubesse que existia outro pai carregando a mesma dor, acrescentou Marina. Ricardo se sentou no chão, ao lado da cadeirinha onde Marina estava. Marina, posso te contar uma coisa que me envergonha? Claro. Nos primeiros meses depois do acidente, eu fiquei com raiva das outras famílias, confessou. Raiva porque elas apareciam na televisão, falavam com jornalistas, faziam manifestações pedindo justiça. Marina o olhou com curiosidade. E por que isso te dava raiva? Porque eu achava que elas estavam aproveitando a tragédia para aparecer, disse Ricardo envergonhado. Eu pensava, por que elas não sofrem em silêncio como eu? E agora você entende por que elas faziam isso? Agora eu entendo, disse Ricardo. Elas não tinham o luxo de sofrer em silêncio. Elas precisavam lutar para que a dor delas fosse vista,
para que a morte dos filhos delas tivesse algum significado. Marina concordou. Exato. Eu participei de algumas dessas manifestações, não porque eu queria aparecer, mas porque era a única forma de sentir que a Sofia não havia morrido em vão. E eu critiquei vocês por isso, disse Ricardo, a voz carregada de arrependimento. Você não sabia, disse Marina gentilmente. Você estava protegido pela sua posição social. Podia sofrer em privado, longe dos olhares curiosos. Mas isso me isolou ainda mais, percebeu Ricardo. Me isolou de pessoas como você, que realmente entendiam o que eu estava passando. E me isolou de pessoas como você, disse Marina. Pessoas que tinham recursos para lidar com a dor de forma diferente, mas que no fundo sentiam a mesma coisa que eu. Ficaram em silêncio por alguns minutos, refletindo sobre como a diferença social havia moldado suas experiências de luto. Ricardo, disse Marina finalmente, você acha que se a gente tivesse se conhecido antes, as coisas teriam sido diferentes? Acho que sim, respondeu ele. Acho que teríamos nos ajudado. Acho que a dor teria sido mais suportável. Eu também acho, concordou Marina. Mas talvez não seja tarde demais para começar agora. Ricardo olhou para ela e viu nos seus olhos uma determinação que o inspirou. Não, disse ele, não é tarde demais. Nunca é tarde demais para duas pessoas que se entendem se ajudarem. Marina sorriu através das lágrimas. Então vamos tentar, disse ela. Vamos tentar carregar essa dor juntos, sem deixar que as diferenças sociais nos separem de novo. Vamos, concordou Ricardo, pelos nossos filhos e por nós mesmos. Ficaram brincando com os brinquedos por alguns minutos, cada um contando histórias sobre seus filhos. Era estranho como falar sobre eles trazia dor e alívio ao mesmo tempo. Marina, disse Ricardo guardando os carrinhos, você acha que conseguimos fazer isso? Conseguimos honrar a memória deles juntos? Eu acho que sim, respondeu ela. Na verdade, acho que é isso que eles gostariam, que a gente se ajudasse. Ricardo se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a levantar também. Então vamos tentar, disse ele. Vamos tentar transformar essa dor em algo que nos una, não que nos separe. Marina aceitou a mão dele e se levantou. Como fazemos isso? Não sei ao certo, admitiu Ricardo, mas podemos começar mudando a forma como lidamos com este quarto. Marina o olhou com curiosidade. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez seja a hora de eu entrar aqui também, disse Ricardo olhando ao redor. Talvez seja a hora de eu parar de fugir da memória do Thomas. E eu posso parar de carregar essa dor sozinha, disse Marina. Posso dividir com alguém que realmente entende. Ricardo caminhou até a mesa de cabeceira e pegou a foto de Thomas. Thomas, disse ele falando com a foto, esta é a Marina. Ela é a mãe da Sofia, a menina que estava com você naquele dia. Ela cuidou de você durante 2 anos, mesmo sem saber quem você era. Marina se aproximou e ficou ao lado dele. E Thomas, disse ela também falando com a foto, obrigada por cuidar da minha Sofia. Obrigada por não deixar ela sozinha. Ricardo colocou o braço ao redor dos ombros de Marina, num gesto de apoio e compreensão. Sabe o que eu acho? Disse ele. O quê? Acho que eles planejaram isso. Acho que, de alguma forma, lá de onde estão, eles conspiraram para que a gente se encontrasse. Marina sorriu através das lágrimas. Você acha mesmo? Acho. Por que outra explicação existe para você ter vindo trabalhar justamente na minha casa? Para você ter cuidado do quarto do Thomas durante 2 anos sem saber quem ele era? Talvez você esteja certo, concordou Marina. Talvez eles quisessem que a gente parasse de sofrer sozinhos. Ricardo colocou a foto de volta na mesa e se virou para Marina. Marina, eu sei que ainda somos praticamente estranhos. Sei que você é minha funcionária e eu sou seu patrão. Mas depois de hoje, depois de descobrir tudo isso, eu não consigo mais fingir que somos apenas isso. Eu também não consigo, disse Marina. Somos 2 pessoas que perderam o que mais amavam no mundo. Somos 2 pessoas que entendem a dor uma da outra.
Então podemos ser amigos? Podemos nos ajudar a carregar essa dor? Marina estendeu a mão para ele. Podemos, disse ela. Podemos ser amigos na dor e na saudade. Ricardo apertou a mão dela. E quem sabe, com o tempo, possamos ser amigos na cura também. Você acha que existe cura para uma dor assim? Perguntou Marina. Não sei se existe cura, respondeu Ricardo honestamente. Mas acho que existe a possibilidade de aprender a viver com ela. E talvez seja mais fácil aprender isso junto do que sozinho. Marina olhou uma última vez ao redor do quarto. Amanhã, quando eu vier limpar aqui, não vou estar sozinha, disse ela. Não, concordou Ricardo. Amanhã eu vou estar aqui com você e vamos conversar com eles juntos. Thomas e Sofia, disse Marina. Nossos filhos, disse Ricardo, saíram do quarto juntos, deixando a porta aberta. Não havia mais necessidade de esconder a dor ou de carregar o peso sozinhos. Haviam encontrado um no outro não apenas a compreensão, mas a possibilidade de que a vida, mesmo marcada por uma perda tão grande, ainda podia ter momentos de conexão e esperança. A jornada de cura estava apenas começando, mas agora eles não estavam mais sozinhos nela. Esta história nos ensina que a dor, por mais devastadora que seja, não precisa ser carregada sozinha. Marina e Ricardo descobriram que suas feridas mais profundas se tornaram pontes de conexão quando encontraram alguém que verdadeiramente compreendia seu sofrimento. Para todas as mulheres que já perderam alguém especial, esta história revela uma verdade poderosa. O luto não tem prazo de validade e não existe forma certa de sofrer. Marina chorava todos os dias há 2 anos e isso não a tornava fraca, tornava-a humana. Sua dor era válida, real e merecida de ser sentida. A vida nos ensina que às vezes o destino coloca pessoas em nosso caminho exatamente quando mais precisamos delas. Marina cuidou do quarto de Thomas sem saber que estava honrando a memória do menino que esteve com sua filha nos últimos momentos. Ricardo reconheceu na dor de Marina a mesma ferida que carregava, sem imaginar que compartilhavam a mesma tragédia. Para todas que já se sentiram invisíveis em sua dor, vocês não estão sozinhas. Existe sempre alguém que entende, alguém que passou pelo mesmo vale de lágrimas. A cura não significa esquecer quem perdemos, significa aprender a honrar sua memória enquanto continuamos vivendo. A verdadeira força não está em fingir que estamos bem, mas em ter coragem de mostrar nossa vulnerabilidade para quem pode nos compreender. Marina e Ricardo descobriram que dividir a dor não a diminui, mas torna possível carregá-la com mais dignidade. Esta história é um lembrete de que o amor nunca morre, ele se transforma. O amor de Marina por Sofia a levou até Thomas. O amor de Ricardo por Thomas o aproximou de Marina. E talvez, apenas talvez, o amor de nossos entes queridos continue nos guiando mesmo depois que partem. Para todas as mulheres que carregam feridas silenciosas, sua dor importa, sua história importa, e vocês merecem encontrar alguém que as compreenda verdadeiramente. Nunca é tarde demais para descobrir que não estamos sozinhas nesta jornada. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!